ele entrar a pé, a mala, e puxa de uma vez. Okay? Isso é o contrário. Você está na mesma posição, estou aqui, e vou levantar o saco, a bolsa da senhora. Eu pego, e eu acho que não tem nada dentro, só que é uma bolsa de mulher. Esqueceu. Tem tudo. Tem muita coisa dentro. A loja inteira está dentro. Eu acho que esse bolso tem um peso de 5 quilos. Acho. Então vou pegar. Contração. O que aconteceu? Contração isométrica. Eu quis fazer um movimento. Primeiro tempo, contração isométrica. Ok? Contração isométrica de que músculo? Do lado da convexidade. Primeiro tempo. Tac. Aconteceu nenhum movimento. O músculo é contraído de maneira isométrica. Tac. Só que eu quero fazer movimento. Então o que eu vou fazer? Contração do macho. Não aconteceu. Clac. Travei. Travei agora do lado da convexidade. Meu músculo está em contração isométrica. Para ficar em contração isométrica, o receptor está no máximo do estiramento. E sobre isso, eu mandei uma segunda impulso cerebral pelo sistema gama, que impactou de uma vez os partes laterais e estirou de uma vez o receptor. O receptor já estava em estiramento e se estirou uma segunda vez pelo novo impulso. Acabei de fazer uma contratura por hipercontração. Só que essa contratura agora não é do lado da concavidade, é do lado da convexidade. O que aconteceu com lesão? Uma lesão FRS. Eu mudei a origem de inserção do músculo intertransversal. O ponto fixo está lá embaixo. Isso é o ponto fixo. O ponto novo virou a coluna, virou a vértebra. Então a vértebra, pela contratura do intertransversal, não desceu. A vértebra subiu, porque o ponto fixo está lá embaixo. Ok? Então a vértebra, pela contratura do intertransversal, subiu. Ok? Porque ele é o ponto fixo. Ele me impede de fazer extensão. Aqui o ponto fixo, então o músculo que ele faz? Ele pegou, ele inverte, o ponto fixo está em cima e o ponto móvel está embaixo. A contratura do intertransversal vai levantar a transversa, vai fazer uma flexão. Menos que esse músculo é extensor. Só que ele faz uma hipercontração, inverter a inserção. Ok? Quando ele está estirado, ele se contrai dentro do papel da fisiologia dele, ele é um extensor. Quando ele está em contração isométrica, ele inverte a origem de inserção. O ponto fixo está aqui embaixo. Eu não consigo fazer a extensão, ponto fixo, então a coluna vai subir. Ele pega o ponto superior com o ponto fixo e traz um ponto inferior para cima. Ele virou um flexor. Ok? Por hipercontração. Devido a isso, FRS. Onde nós traz sobretudo é 4 a 5. Que são as vértebras que vão se bloquear por hipercontração. E muitas vezes assim, você pega uma coisa que está no carro, ok? Pega a mala que está dentro do guarda-malas do carro, pega a mala da mulher que voltou de viagem, putz, o que ela compromete? Você já está com raiva, ok? Já está com raiva porque especificamente esse mal deveria ser de 10 kg, ele está 35 kg, já pegar multa lá na tapa, e você, clac, acabou. Lesão referência. Ok? Travou por hipercontração. Sabe que quando você pede o paciente, você travou como? Ele não sabe. Okay? Ele não sabe se trava estiramento ou hipercontração. Okay? Nós vamos então analisar e vocês vão encontrar que a vértebra ela pode ser fixada por inflexão, pelo intertransversal superior, o mecanismo fisiológico da contratura, ou extensão por fenômeno de estiramento.
Isso quando o fenômeno é global. Okay? O descarte visceral, que vai, em função do posicionamento da vértebra, facilitar E ou facilitar F. Okay?